A unidade ótica dos aparelhos de CD, nos CD players, tem uma grande desvantagem, tem um grande inconveniente. Com o tempo ela vai ficando fraca, ela vai perdendo a emissão. Aqui está a unidade ótica do aparelho. Na unidade ótica nós temos o LED, que emite o laser, e o fotodiodo monitor, que recebe o laser e informa o aparelho como é que está o nível de emissão. Então, quando a unidade ótica é nova, o laser necessita de uma certa corrente para acender. À medida que ela vai ficando velha, vai enfraquecendo, a corrente necessária para produzir o mesmo feixe de luz vai aumentando, vai tendo que ser cada vez maior. Então, sabendo mais ou menos qual é a corrente necessária para o laser acender, dá para a gente ter uma ideia se a unidade ótica está boa, se está regular, se ela está ficando fraca, se ela já está fraca, está esgotada. Então na aula de hoje nós vamos aprender como é que a gente faz para saber se a unidade ótica do microsystem está fraca ou não. A primeira coisa a fazer é localizar o CI, amplificador de RF servo. Um pino do CI vai ligado nesse transistor. Esse transistor é o driver do laser. Ele vai fornecer a tensão para o LED da unidade ótica. Percebam que em série com o transistor driver tem um resistor de valor baixo. No caso aqui é 10 ohms, mas poderia ser de 22. Então nós vamos ligar o aparelho, colocar na função de CD player e medir a tensão nos terminais desse resistor. De preferência com multímetro digital. Medindo a tensão nesse resistor, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar ela por 1000 e dividir pelo valor do resistor. Então você mede a tensão aqui, multiplica ela por 1000 e divide pelo valor dele. E aí vai dar uma corrente em miliamperes. Essa corrente, para a unidade ótica estar boa, tem que ser de 40 miliamperes ou menos. Quanto mais baixa a corrente, melhor está a unidade ótica. Se a corrente passar de 40 miliamperes, é porque a unidade ótica já está ficando fraca. Se passar de 50, é porque a unidade ótica já está totalmente esgotada, já está na hora da substituição. Então, boa, tem que ser em torno de 40 ou menos. De 40 a 50, está ficando fraca, passou de 50, ela já está esgotada. Então, medir a tensão no resistor, multiplicar por 1000 e dividir pelo valor dele. O resultado tem que estar 40 miliamperes ou menos. Aqui é o conector da unidade ótica, o conector do laser. Aqui nós temos o transistor driver do laser. E aqui do lado dele está o resistor de 10 ohms que eu expliquei no exemplo anterior, lá no quadro. Virando a placa no outro sentido. Aqui nós temos o transistor driver e o resistor que a gente vai usar para medir a tensão. Conforme eu havia dito para vocês, colocamos o multímetro digital na escala de 2 volts, tensão contínua. Aqui está o transistor driver e no emissor dele, nesses dois terminais, está o resistor de 10 ohms do driver. Então agora eu vou medir a tensão nos dois terminais do resistor e o meu câmera, o Henrique, ele vai abrir e fechar a tampa do CD. E aí vocês vão ver a indicação que vai dar lá no multímetro, quantos volts vai aparecer em cima desse resistor. Então por enquanto, coloco as pontas de prova. Percebam que por enquanto não tem tensão nenhuma no resistor, porque o laser está desligado. Mas na hora que o meu câmera abrir e fechar a tampa, abre, agora fecha. Olha lá, percebam que apareceu um valor ali, 0,625 ou 0,626. Agora 0,627. E agora não dá mais nada, porque o laser já parou de funcionar. Então se a gente fizer 0,625 vezes 1000, dá 625. Dividido por 10, que é o valor do resistor, dá 62,5 miliamperes. Então quer dizer que essa unidade ótica está consumindo 62 miliamperes e meio. Como eu havia dito para vocês, se o valor da corrente ficar acima de 50 miliamperes, a unidade ótica já está bem fraca. Nesse caso, como ficou bem acima, a unidade ótica já está totalmente esgotada. É por isso que o CD player desse aparelho não funciona. No caso, teremos que substituir a unidade ótica. Aprenderemos na aula de hoje a trabalhar na parte mecânica do CD player. No esquema elétrico do aparelho, a parte mecânica está esse pedaço aqui do lado esquerdo. A unidade ótica é formada pelo LED, que emite o laser, o fotodiodo monitor, que recebe o laser e informa ao circuito que nível que está esse laser, os 4 fotodiodos que recolhem o sinal do disco e fazem o ajuste do foco da lente, os 2 fotodiodos que ajudam a fazer o feixe caminhar pelas trilhas, o E e o F. Aqui nós temos as 2 bobinas da unidade ótica. A bobina que movimenta a lente para cima e para baixo e ajusta o foco do laser no disco, e a bobina do tracking, que ajusta a trilhagem do laser.
Aqui no mecanismo nós temos também os dois motores. Tem o motor spindle, que é o motor do disco, é o motor central, e tem o motor sled, que é o motor que leva a unidade para frente e para trás. E aqui nós temos uma chavinha, que é a chavinha de parada central. Quando a unidade ótica chega ao centro, ela bate nessa chavinha e aí o circuito para o motor. Então vendo essa chave aqui, ó, essa chave é acionada pela tampa do CD. Na hora que você fecha a tampa, ela liga o contato e aí o circuito eletrônico do CD pode funcionar. Enquanto a tampa está aberta, a chave está desligada e o circuito do CD permanece desligado, desativado. Quando você pega um aparelho de CD para consertar, que não está fazendo a leitura do disco, a primeira coisa a fazer é ligar a chave que aciona o mecanismo, e aí a unidade ótica vai ter que chegar até o meio, a lente tem que subir e descer e o laser tem que acender. Se isso acontecer, significa que muito provavelmente o circuito eletrônico está funcionando. Então ele não está fazendo a leitura, ou porque a unidade ótica já está fraca, ou porque o mecanismo está com algum problema, travando o disco, ou coisas do gênero. Agora, se a unidade ótica não sair do lugar, ficar no mesmo lugar que se encontra, aí o defeito vai estar na placa. O circuito que aciona a unidade ótica, faz a unidade ótica para o meio, não está funcionando, ou a placa do CD não está recebendo alimentação. Se a unidade ótica for para o meio, o laser acender e a lente não subir, significa que ou a unidade ótica está ruim, a bobina aberta, a bobina do foco, ou o cabo que liga a unidade ótica com a placa está com alguma via interrompida, ou o CI driver da bobina do foco está com defeito. Agora, se a unidade ótica for até o meio, a lente sobe e desce, o laser não acende, ou a unidade ótica está ruim, o laser queimado, ou o cabo que vai para a placa está com defeito, está partido, ou o transistor driver que aciona o laser está ruim, ou o CI servo que também aciona o driver também está com defeito. Então tem que acontecer isso. A unidade tem que ir para o meio, a lente tem que subir e descer e o laser tem que acender. Então vamos ver, ligando. Olha lá. Vai para o meio, sobe e desce, e o laser acende. Com isso o circuito eletrônico está funcionando perfeitamente. Bom, o primeiro passo agora é retirar o mecanismo do CD do restante do rádio. Aqui nós temos os 4 parafusos com os amortecedores. Basta soltar esses 4 parafusos que o mecanismo sai todo. Vamos lá. Aqui a chave Phillips é um pouquinho menor, um pouco mais fina. Percebo que nos 2 parafusos de trás não há arruelinha, nos 2 da frente tem, então tem que prestar atenção nesse detalhe na hora de montar. Feito isso, o mecanismo do CD já está fora do lugar. Daí basta você desencaixar os 2 conectores da unidade ótica, lembrando de marcar o conector que está com o encaixe vermelho, faz uma marquinha vermelha nele. Desencaixamos. E o conector do motor. Aqui está. O mecanismo do CD player está na minha mão. Agora vamos tirar essa proteção de metal que serve para impedir a entrada de pó aqui no mecanismo do CD. Todos os mecanismos de tampa têm essa peça de proteção. Em alguns casos essa peça de metal ela é encaixada aqui, em outros casos ela não é de metal, é de plástico. Nesse caso ela é parafusada, tem 4 parafusos pequenininhos. Então nós vamos retirá-los e guardar nas caixinhas. Prontinho. E aí a proteção está fora, já podemos trabalhar aqui na unidade ótica. Às vezes o CD player não faz a leitura devido a um defeito nesse motor aqui, ó. Esse aqui é o motor spindle, o motor do disco, o motor que gira o disco. Às vezes ele que está com defeito. Outras vezes o mecanismo fica pulando músicas, ou pula sempre o mesmo trecho de todos os CDs, devido a uma falha no motor sled, que é esse aqui, ó, que faz a unidade ir para frente e para trás. Assim como essa engrenagem grande ou a engrenagem do próprio eixo do motor. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para testar o motor spindle e o motor sled. Colocamos um multímetro, tem que ser com multímetro analógico.
na escala de X1. Primeiro eu vou testar esse motor aqui, ó, o motor spindle. Eu vou colocar as pontas de prova nos dois terminais do motor. E aí, o eixo dele tem que girar bem rápido. Se você colocar as pontas de prova e o motor não gira, você tem que dar um tapinha para ele girar, é porque esse motor aqui está emperrado. Tem que fazer a substituição dele ou limpeza. Colocando as pontas de prova, se o motor girar normalmente, ele está em bom estado. Então vamos fazer o teste. Colocando nessa posição. Então vocês vão ficar de olho. Eu vou colocar as pontas de prova nos terminais. Então percebam que ele tem que girar com toda a facilidade. Isso quer dizer que esse motor aqui tá bom. Agora eu vou testar o motor SLED e ao mesmo tempo o mecanismo que movimenta a unidade ótica para frente e para trás. Então você coloca as pontas na mesma escala de X1. Percebam que ele tem que girar suave para um lado, invertendo as pontas. Ele gira para o outro lado. Então nesse caso, tanto o motor quanto o mecanismo das engrenagens estão bons. E agora o procedimento para retirar a unidade ótica aqui do mecanismo. A primeira coisa a fazer é tirar essa engrenagem branca. Essa engrenagem é presa no mecanismo através de uma travinha aqui embaixo. Então você segura na engrenagem, pega um alicate de ponta fina, junta as travinhas. Vou pegar melhor. Juntou, agora é só puxar a engrenagem que ela sai. Tá vendo? Aqui é a engrenagem central do mecanismo. Você coloca ela de lado. Agora, tá vendo aqui, ó? Tem uma travinha de plástico que você deve afastar, empurrar o pino na direção dela. Aqui. Aí é só puxar. Saindo o pino, a unidade ótica já está fora do mecanismo. Detalhe muito importante. Não se deve pegar a unidade ótica pelos terminais aqui, ó. Que a unidade ótica é tão sensível que a própria eletricidade estática do seu corpo pode queimá-la. Você deve pegar mais ou menos nessa posição como eu estou fazendo. Pegar ela pela parte de plástico. Ou por aqui, ó. Aqui não tem problema. Você não pode colocar a mão nos terminais dela. Aqui está o código da unidade ótica. Nesse caso, KSS 210B. As unidades da linha KSS são bastante usadas nos equipamentos. Esse trimpote que tem do lado na plaquinha da unidade ótica serve para controlar a intensidade do laser. Então qual que é a ideia? Quando a unidade ótica está ficando fraca, ela já não consegue ler alguns discos. Daí quando você dá um toquinho no trimpote, ela passa a ler. Só que mexer nesse trimpote é só se for para fazer algum teste, para saber se a unidade está fraca ou não. Uma vez feito, se a unidade ótica não estiver lendo, você mexer no trimpote e ela começar a ler, é porque ela já ficou fraca. E a solução é trocar. Não é deixar esse trimpote aqui, porque a unidade ótica, quando ela fica fraca, a tendência dela é ficando cada vez mais fraca. Então o aparelho vai voltar. Então o certo é substituir ela toda. Quando você for comprar a unidade, tem um detalhe importante, que é essas duas trilhas aqui, ó, no cantinho. Quando a unidade é nova, vem com uma solda nessas duas trilhas. A solda que vem nessas duas trilhas recebe o nome de lacre. Então, quando você montar ela no mecanismo, antes de pôr para funcionar, você tem que desfazer essa solda. Por que tem o lacre? Para evitar da unidade ótica queimar por eletricidade estática durante o transporte. É uma proteção. Colocado no mecanismo, você tem que desemendar essas duas trilhas, tirar a solda delas, né, que é muito simples, depois eu vou ensinar como é que faz. Se você não retirar a solda, a unidade ótica não vai funcionar, não vai fazer a leitura. Aqui na parte de baixo da unidade ótica, nós temos essa pecinha cilíndrica, que é o canhão de laser. Ele tem 3 pinos. Dentro do canhão nós temos o laser e o fotodiodo, que monitora a emissão do laser. E aqui nós temos um CI. Dentro desse CI nós temos 6 fotodiodos. Os 4 que recolhem o sinal, o A, B, C e D, e fazem o ajuste do foco, e os 2 que corrigem a trilhagem, o E e o F. Todos eles dentro dessa peça. A unidade ótica tem uma lente de acrílico, que tem que estar perfeitamente limpa para conseguir fazer a leitura do disco, porque é por aqui que sai o laser, que é uma luz avermelhada.
E aqui do lado, nós temos 4 terminais que correspondem às bobinas que tem aqui dentro da unidade ótica. Aqui dentro da unidade ótica tem uma bobina que movimenta a lente para cima e para baixo, chama-se bobina de foco. E tem uma outra que movimenta a lente para os lados, que é a bobina da trilhagem. Ela vai movimentando a lente conforme ela vai fazendo a leitura das trilhas no CD. Só que é lógico, chega uma hora que ela não alcança mais, é quando a unidade ótica vai um pouquinho para trás. Detalhe, a unidade ótica faz a leitura do disco do centro para a borda. Começa aqui no centro, a primeira música, e a última música fica na borda. Eu vou mostrar para vocês agora o aspecto das bobinas que fazem parte da unidade. Essa capa plástica aqui é facilmente retirável. Não se deve fazer isso porque se você não tiver uma certa perícia pode danificar a unidade. Mas como essa unidade já está danificada, eu vou tirar a capinha usando uma chavinha de fenda. Aí. Estão vendo? Aqui as bobinas da unidade ótica. Essa bobina aqui é a bobina de foco, do outro lado. E do ladinho dela fica a bobina de trilhagem, que faz a lente se movimentar assim e para os lados. Agora, essa peça plástica aqui é a suspensão da unidade ótica. Percebam que ela está quebrada, ó. A suspensão dessa unidade ótica está quebrada, porque essa peça aqui é presa nessa. E ela está solta, ó. Tá vendo? Então, com a suspensão quebrada, a unidade ótica também não funciona. Mas agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para testar essas bobinas aqui pelos terminais usando o multímetro. Agora vamos aprender a fazer a limpeza da unidade ótica. Muitas vezes o aparelho de CD não está fazendo a leitura ou está pulando algumas músicas devido à sujeira na lente da unidade ótica ou sujeira interna. Para limpar a lente da unidade ótica, usamos um cotonete e um álcool especial chamado aqui, ó, álcool isopropílico. Que vocês podem ver que a consistência dele é 99,8%, ou seja, ele praticamente não tem água. Então esse aqui é o melhor álcool que tem para limpar a unidade ótica. Apesar que esse álcool aqui serve para fazer outras limpezas no aparelho em si, limpeza de placa, limpeza de potenciômetro, limpeza de capacitor variável, limpeza de chave. Então você tira o bico, molha o cotonete com esse álcool, molha um lado do cotonete e aí você passa fazendo um movimento circular aqui na unidade ótica, mas com cuidado. Depois você vira o outro lado, seco, e passa. Prontinho. A lente da unidade ótica já está limpa. Daí você vai fazer a verificação se o aparelho já está fazendo a leitura. Agora, em casos extremos, você pode fazer o seguinte. Você pega um copo com água, se ela não estiver fazendo a leitura, coloca um pouco de detergente neutro na água, como já está esse daqui, e aí você joga a unidade ótica lá dentro. E aí você deixa a unidade ótica de molho uns 2 dias aqui dentro. Quando terminar esses 2 dias, você tira ela, lava em água corrente, deixa secar na sombra. Quando ela estiver totalmente seca, você recoloca no aparelho. Qual que é a ideia dessa experiência? Esse líquido aqui, a água com detergente, vai penetrar na unidade ótica e vai tirar a gordura e a sujeira que tem dentro dos prismas, dos espelhos, do canhão. E aí, se o problema dela for sujeira, já está resolvido, ela vai voltar a fazer a leitura. Então você deixa assim por uns 2 dias, lava em água corrente, deixa secar e depois põe de volta no aparelho. Bom, e aqui está a unidade ótica nova que nós vamos colocar no aparelho. Ela vem nessas caixinhas. E dentro da caixinha tem um estojo antistático, esse estojo preto. Lembrando que a unidade ótica é sensível à eletricidade estática, então ela geralmente vem nesses estojos antistática. A gente abre aqui, uma chavinha de fenda, dando uma forçadinha. E aqui está a unidade ótica novinha, 0 km. Lembrando que você tem que pegar ela aqui assim, como eu estou mostrando. É a mesma, tá vendo? O mesmo código, KSS 210B. E tem um detalhe, como ela é nova, ela veio com lacre aqui, ó. Tá vendo esse ponto de solda? Quando você ligar no aparelho, plugar, fazer a conexão, aí vamos com o ferro de solda e tiramos esse ponto de solda. Muito fácil. E agora eu vou ensinar para vocês como é que testa as bobinas da unidade ótica, aqui pelos terminais. Coloca o multímetro no X1
E aí a gente mede os terminais de cima, que vai movimentar a lente para os lados, e os terminais de baixo, que vão movimentar a lente para cima e para baixo. Então, multímetro no X1, medindo os dois terminais de cima, a lente vai para um lado. Invertendo as pontas, a lente vai para o outro lado. Isso quer dizer que a bobina de tracking está boa. Agora vamos os terminais de baixo. Para cima, invertendo as pontas, para baixo. Isso quer dizer que as duas bobinas da unidade ótica estão boas. Então a unidade ótica está pronta para ser colocada no aparelho. Na verdade eu não precisaria testar, porque essa unidade ótica é nova, mas para vocês verem como é que faz o teste das bobinas da unidade a frio. Lembrando que se uma das bobinas da unidade ficar aberta, ele não vai conseguir ler o disco e aí você tem que substituir o conjunto todo, como o meu câmera está segurando. Agora o procedimento da montagem da nova unidade aqui no mecanismo. Começamos pelo pino, colocamos o pino nessa travinha, empurramos um pouquinho. Vamos encaixar a unidade ótica no pino. Aqui. Não esqueça que tem que encaixar esse lado aqui primeiro, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem que encaixar ele bem nesse trilho. E no pino. Agora é só empurrar o pino até o final. Pronto. A unidade já está no seu devido lugar. Ela já pode correr livre aqui no seu lugar. Agora basta colocar a engrenagem. É muito fácil, é só dar uma forçadinha. Pronto, já travou. A unidade já está no seu lugar, correndo livremente. Ah, essas borrachas que tem embaixo são os amortecedores. O aparelho precisa dessas borrachas aqui para ler o CD. Se não tiver essas borrachas, ou ele não vai fazer a leitura ou vai ficar pulando. Perceba que nós não tiramos as borrachas aqui para trocar a unidade ótica. Mas se você tiver que tirar essas borrachas, você tem que colocar ela num cantinho dentro da caixinha para não perdê-las, que vai precisar dela depois. Agora vamos colocar a peça de metal, para não cair pó aqui no mecanismo. E agora vamos parafusar. Os parafusos foram guardados na caixinha. Prontinho, a unidade ótica já está montada no seu mecanismo. Agora nós vamos devolver o mecanismo ao seu lugar. Antes de mais nada, eu vou conectar esses dois plugs da unidade ótica, né? Sendo que o plug tem a marquinha vermelha, eu vou colocar no conector vermelho. Eu tinha feito a marcação. E o plug branco, conector branco. Muito bem. Agora eu empurro a unidade ótica para trás, através da engrenagem. Bem para trás. Muito bem. E agora, lembram do lacre aqui, ó? Soldinha. Então agora eu vou desfazer o lacre. Percebam que primeiro você encaixa os conectores, depois você desfaz o lacre. Pegamos o ferro de solda. E é só encostar, não precisa nem usar sugador nem nada. E aí, pronto. Encostou, as trilhas já estão desunidas e o lacre já está quebrado. Agora o CD player pode funcionar. Agora é só colocar o mecanismo de volta no lugar e colocar seus parafusos. Lembrando que os parafusos de trás não tem arruela, então a gente vai pôr eles primeiro. Os 4 parafusos aqui são iguais, só que os de trás não tem arruelinha. Prontinho. A unidade já está no seu lugar, o mecanismo também. Agora é só encaixar o motor, esse conector aqui.
e parafusar o terra do mecanismo. É um parafuso pequenininho. Prontinho, montado, agora é só fazer o teste. Aqui no circuito eletrônico do CD Player, tem, nos aparelhos um pouco mais antigos, tem alguns trimpotes que servem para corrigir a trilhagem do laser sobre o disco e também o foco do ponto de laser sobre o disco. Esses ajustes aqui só devem ser feitos com osciloscópio, não dá para fazer com a mão, na raça, né? Então, numa outra aula mais para frente, numa videoaula mais adiante, não nesse curso, mas num outro curso mais avançado, eu vou ensinar para vocês como é que a gente ajusta esses trimpotes aqui, deixá-los na posição correta. Por enquanto, não mexo nesses trimpotes. Bom, feita a troca da unidade ótica, resta agora a gente testar o CD Player para ver se está funcionando. Então, vamos colocar um CD aqui, ó, CD original. E aí ele fez a leitura. Aqui é o número de faixas que tem no disco, tempo de duração. Prontinho. E aí o aparelho de CD já voltou a funcionar.